A posse de armas voltou a ser discutida entre os brasileiros nesta semana. Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira dá o direito ao cidadão de bem possuir uma arma de fogo em casa ou no trabalho, desde que essa pessoa seja responsável legalmente pelo local. Cumprindo os requisitos, ela poderá ter até 4 unidades. E o prazo de validade do registro, que até então era de 5 anos, passa para 10. Quem é apto para ter armas fica a critério da Polícia Federal. O presidente reforçou ainda a assinatura do decreto para garantir o direito à legítima defesa do povo. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os advogados. Em Ribeirão Preto, Ricardo Alves Macedo. Em São Carlos, Daniele Favoreto. Em Araraquara, o Rodrigo Cote e em Franca, Adalto Casanova. Vamos conversar aqui por Ribeirão Preto com o doutor Ricardo Alves Macedo. Ô, doutor, para a gente tirar definitivamente uma dúvida, porque a gente fica se perguntando, afinal de contas, qual é a diferença entre a posse da arma e o porte da arma. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Pucci, é você que nos prestigia por meio da sua audiência. Observem, o melhor seria a propriedade, não é? É que a posse, segundo o direito civil, é um dos elementos que integram a propriedade, né? A propriedade é o direito real pleno e ele tem posse, uso, gozo, disposição e reivindicação. Então, quando nós tratamos de posse de arma, significa que você tem que ter a propriedade de uma arma regularmente registrada em seu nome, em seu local de trabalho ou em sua residência para a sua própria defesa e defesa de seus familiares, diferentemente do portar. O portar é um verbo que tem uma significação diversa de ter em casa ou ter em seu trabalho. O portar significa trazer consigo, significa deslocar-se com esse armamento por onde quer que você ande, dentro dos limites territoriais de um Estado membro ou da União. Então, o que o decreto hoje flexibilizou significa houve uma facilitação muito maior para a aquisição de armas para que você possa tê-las em sua casa, seu local ou seu local de trabalho. Andar armado na rua, nem pensar, né? Por enquanto não, é o seguinte, nós passamos por mais de uma década por praticamente uma restrição total ao acesso às armas de fogo. Tudo isso, professor, demanda forçosamente uma mudança no pensar, para que essa mudança no pensar reflita numa mudança no agir. E isso forçosamente não pode ser da noite para o dia, não é? Eu digo que um grande remédio que nós temos para todos os males é a educação. Então, nós precisamos educar a nossa população primeiro, para que possamos depois, no futuro, ter o acesso ao porte de arma. Isso tem mudado paulatinamente. Na campanha presidencial, o presidente disse, no que depender de mim, eu vou flexibilizar. E isso ele fez por meio de decreto. Agora, o porte ele é tratado por meio de lei. O decreto não revoga a lei. E aí nós teremos que submeter, então, um novo projeto de lei ao Parlamento, Congresso Nacional, onde se forma a síntese da vontade coletiva. E aí sim, modificando a lei, o Estatuto do Desarmamento, é que poderia vir a questão do porte. Por enquanto, o que se pretende? Resguardar o direito à defesa, porque o Estado não tem dado conta de prover a segurança de seus cidadãos, garantir o direito à integridade física, ao patrimônio e principalmente à vida. Com isso, o porte, por enquanto, ainda não é algo tão simples e tão fácil. Eu vou agora até São Carlos, Daniele Favoreto, advogada. Deixa eu tirar uma dúvida com você, doutora. Afinal de contas, o que nós estamos vivendo hoje é uma correção nas falhas notadas no Estatuto do Desarmamento. Boa tarde, a senhora. Boa tarde a todos. Eu não classificaria como uma falha. O Estatuto do Desarmamento, alterado recentemente pelo decreto presidencial, ele considerava a posse de arma como uma exceção. E hoje ela não é mais uma exceção. Esse decreto presidencial ele veio para facilitar a posse, garantir a defesa do cidadão e de seu patrimônio dentro de sua residência ou de seu trabalho, desde que atingidos aqueles requisitos taxativos que foram elencados nesse decreto presidencial. Então, o que antes era uma exceção e o que antes dependia de uma decisão subjetiva de um delegado da Polícia Federal, do sistema Sinarme, hoje não é mais, hoje é uma decisão objetiva. Cumpridos os requisitos previstos no decreto que facilitaram o posse de arma,
O cidadão brasileiro, todo cidadão brasileiro tem direito a ter até 4 armas em sua residência, em seu nome. Lembrando que esse registro ele vai ser válido por 10 anos e a cada 3 anos o cidadão vai ter que se submeter a novo teste de tiro e teste psicológico com o instrutor de tiro devidamente credenciado na Polícia Federal e psicólogo devidamente credenciado na Polícia Federal também. Eu acredito que seja isso que esse decreto trouxe de mais importante, a facilitação e o início, como dito pelo colega de Ribeirão Preto, e o início de uma reeducação do povo brasileiro para que um dia, posteriormente, possamos discutir o porte de armas, que ainda é uma exceção. São raros os casos de concessão. Eu vou agora até Araraquara conversar com o advogado Rodrigo Cote. Doutor, para a gente entender mais um outro ponto dessa mudança que nós estamos acompanhando. Para ter uma arma, eu preciso de um caráter de declaração de interessado. Como que isso funciona? Interessado em quê? Boa tarde ao senhor. Boa tarde aos telespectadores do Jornal da Clube. O que ocorre com a alteração que houve na Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, é que agora, para que se possa ter uma arma de fogo, o interessado ele deve declarar a necessidade da arma de fogo. Isso era subjetivo. O delegado de Polícia Federal, quando ele recebia o interessado e toda a documentação, ele analisava se realmente havia ou não havia necessidade daquele cidadão ele ter uma arma de fogo. Agora, é feita uma declaração. O cidadão diz que tem interesse em ter a posse da arma, o cidadão também declara a necessidade de ter a arma e é colocado em primeiro lugar, então, nessa sua declaração, a boa-fé, sem uma necessidade tão dura dele ter que comprovar essa necessidade. Por exemplo, se ele é um empresário que precisa transportar valores da sua empresa, ou se é um profissional que necessita dessa arma para sua segurança pessoal. Eu vou agora até Franca, Adalto Casanova, advogado. Doutor, já que estamos falando em ter arma, a gente precisa estar um pouco mais bem preparado. E nessa mudança toda que estamos acompanhando, tem a capacidade técnica, a aptidão psicológica. Quem que pode medir isso? Boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas, telespectadores. Esse ponto específico que você levanta são exigências para a aquisição da autorização para a compra da arma, né? Se trata de realização de treinamento, né, e provas de tiro e também de capacitação psicológica para a guarda, manuseio da arma, não é? E o ponto assim distintivo dessa questão é para esclarecer a população, para não causar estardalhaço, de que a posse de arma diz respeito ao direito de ter arma de fogo dentro da sua residência ou dentro do seu local de trabalho, aquele que seja administrador ou proprietário, não são todos os funcionários, entendeu? Então, assim, aquela pessoa que queira extrapolar esse direito, sair com a arma na rua, vai incorrer numa infração legal, que é o porte ilegal de arma. Então, não vai haver, a título de esclarecimento bem simples para a população, não vai haver ninguém andando com a arma na rua autorizado por este decreto. Este decreto simplesmente é uma promessa de campanha, não há nenhum estelionato eleitoral nisso, e ela pretende, de modo gradual, trazer essa matéria, essa discussão para a população, como os colegas já adiantaram aí, não é? Então eu vejo como a distinção básica para esclarecimento que algumas pessoas poderão exercer o direito, exercício do direito. Aqueles que não quiserem, não exerçam esse direito, não é? Mas é o direito de autodefesa, em razão também do que já foi dito, da incapacidade do Estado oferecer segurança de modo integral para a população.
A rigor, ninguém quer arma, ninguém gosta de arma. Mas acontece que o estado atual calamitoso da segurança pública tem que, ao menos, oferecer esse direito, não é, de o cidadão se autoproteger, se autodefender. Volta a Ribeirão Preto, doutor Ricardo Alves Macedo, advogado. Ô, doutor, para entender, a pessoa tem a arma, está dentro da casa e é vítima de um assalto. Usa a arma dentro de casa, fere ou mata o assaltante. Que penalidade vai sofrer? Pode sofrer? Poderia ter usado a arma dentro de casa? Qual é a situação neste momento? Desde que presentes os requisitos da legítima defesa, penalidade alguma deve sofrer. Só praticou somente o fato típico, porém não o fato contrário ao direito, não é antijurídico. Porém, se houve excesso, doloso ou culposo, aí forçosamente aquele que se excedeu deverá responder e, eventualmente, se o caso, depois do devido processo legal, ser punido. A situação é, isso demanda um pouco de conhecimento técnico, jurídico, específico, científico também. Então é necessário que nos cursos de habilitação tenhamos também algumas aulas sobre quais são as excludentes, o que é uma legítima defesa e como agir. Um exemplo bem simples, se o bandido pula intramuros, pula o muro da sua casa, vai para dentro da sua casa com uma faca e o simples apontar a arma é o suficiente para dissuadi-lo da possível agressão, é dever detê-lo e chamar a polícia. Agora, se mesmo assim esse bandido insiste, vem para cima ou te ameaça, 1, 2 disparos, o que seja o suficiente para neutralizar essa agressão. Isso é legítima defesa. O excesso sempre será de responsabilidade daquele que o praticou. Eu volto até São Carlos, Daniele Favoreto, advogada. Doutora, quantas armas cada pessoa pode ter dentro de casa nos dias de hoje? Lá na frente pode mudar. Hoje, quantas armas pode ter? De acordo com esse decreto, o cidadão pode ter até 4 armas dentro de sua casa e adquirir 50 munições ano, desde que preenchidos após o período de aquisição de autorização para aquisição da arma de fogo, aqueles requisitos que eu já falei, se submeter ao teste psicológico, que só pode ser realizado por uma psicóloga credenciada à Polícia Federal, cujo rol de nomes a gente encontra no site da Polícia Federal, e também por um instrutor de tiro devidamente habilitado, tem que ser aprovado em prova da Polícia Federal, para que ele tenha essas 4 armas em casa. Para 4 armas seria um número, segundo o decreto, razoável? O que a gente pode pensar por 4 armas dentro de casa? 4 armas dentro de casa ou do ambiente de trabalho, me desculpe, faltou essa colocação. Eu acredito que seja um número suficiente para a defesa do patrimônio ou vida do cidadão que possui a arma. O limite de 4 armas, ele pode ser majorado dependendo da necessidade do cidadão, devidamente comprovada ao delegado da Polícia Federal. E nesse caso, o pedido de majoração do número de armas vai ficar a critério de uma autorização subjetiva do delegado. Ou seja, o delegado da Polícia Federal vai entender, vai definir se o cidadão tem necessidade de ter apenas até essas 4 armas ou mais de 4 armas. Pela experiência vivenciada aqui na nossa cidade, eu sou muito atuante nessa área, ter 4 armas em casa é um número suficiente. O cidadão deve saber lidar com essas armas. Não é simples, não é fazer um curso de tiro e simplesmente se sentir apto para isso. Possuir armamento em casa é uma coisa muito séria. Além das armas, da posse de armas discutida nos decretos, nós temos também os CACs, que são colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, que também pode ter arma. São situações diferentes, mas a pessoa tem sempre que estar preparada. Vou a Araraquara agora, Rodrigo Cote, advogado. Doutor, arma no campo, um debate que pode ser levado muito adiante também. Qual que é a posição?
Aqueles que moram no campo, né? Os produtores, aqueles que têm sítios e fazendas, são pessoas que estão, obviamente, mais vulneráveis, né? Essas pessoas, elas também têm a possibilidade, sim, de ter a posse de suas armas. Inclusive, como muito bem colocou o colega anteriormente, não se trata aí de um estelionato de campanha para a eleição. Isso foi muito bem debatido, né? Inclusive que o próprio morador do campo, ele poderia ter calibres maiores, como armas longas, fuzil e calibre 12, que são armas que têm um calibre que causa um estrago muito maior se utilizadas. Então são pessoas que estão mais vulneráveis. Ela faz acionar 190 lá no campo, até uma viatura da polícia chegar, para que ela possa dar o atendimento a uma ocorrência de roubo, por exemplo, é muito demorado. Então aquele que mora no campo, mais do que aqueles que moram na cidade, tem essa necessidade imediata de tirar a arma para defender tanto sua propriedade quanto a sua família. Para a gente entender, eu gostaria de ir à Franca agora conversar com o advogado Adalto Casanova. Doutor, registro de arma, me parecia que valeria por 5 anos, agora vai ser um prazo maior. Esse prazo maior já começa a contar a partir de agora, a partir de um retrocesso? Como é que isso funciona? Quanto tempo vai valer o registro da arma? Professor, o registro da arma agora, ele terá validade por 10 anos, né? E aqueles que já tinham esse registro, a revalidação se tornou automática, não é? E isso terá que ser revalidado no período de 10 anos. Isso foi aumentado, foi trazido dessa forma no decreto presidencial. Agora, isso quer dizer que o registro anterior está um pouco mais esticado. E quem comprar a arma, quem tiver a arma agora, terá 10 anos de registro, é isso? Para simplificar. Sim, é isso mesmo, não é? Eu queria acrescentar que esse decreto, ele é comedido, tá? Ele pretende introduzir o assunto de discussão. Eu acredito que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, nós teremos dados estatísticos para trabalhar melhor essa matéria. Ok? Ao passo que nós teremos números de armas vendidas nestas condições e, eventualmente, de armas extraviadas ou acidentes ocorridos. Mas, diante do atual quadro da segurança pública em todo o país, eu, sinceramente, é uma percepção pessoal, eu não vejo que essa possibilidade do cidadão ter uma arma em casa vá agravar os índices de violência já tão altos no nosso país. Então, o que se pretendeu é dar o direito das pessoas que preencham requisitos, não é? De ter essa arma em casa, de ter a possibilidade de exercer a autoproteção. Esse é um fator muito importante. E há desdobramentos. Para aqueles que são contra, nós temos o aspecto de entrada do assunto. E para aqueles que são a favor, isso trará um liberalismo no mercado de armas que hoje é restrito e monopolizado no país. Rapidamente, deixa eu só fazer uma colocação para o doutor Ricardo Alves Macedo. Doutor, e agora? Flexibilização do porte, demora? Creio que sim. Não muito, mas nós precisamos passar forçosamente por um procedimento educacional para tudo isso, porque senão as coisas vão voltar ao modelo faroeste. Nós vamos tentar resolver as coisas pela justiça privada, olho por olho, dente por dente, tal como era o princípio de Italião, a Idade Média. Nós precisamos nos capacitar, nos qualificar, como dito, mudar a mentalidade, mudar o pensar, para forçosamente isso repercutir no agir. Creio que essa é uma tendência, mas não podemos acreditar que da noite para o dia poderíamos agir como, por exemplo, se age no Texas, nos Estados Unidos, onde uma mãe vai a um hipermercado com um fuzil em suas costas, empurrando um carrinho de bebê. O brasileiro não tem cultura para isso, mas espero que essa situação caminhe, que essa situação melhore e que forçosamente, no futuro, cada um possa enxergar que a arma de fogo é algo para a sua defesa e não para o terror social. Porque eu tenho comigo o seguinte: o problema não é a arma de fogo, é quem traz a arma consigo, não é?
A arma de fogo na mão daqueles que necessitam, precisam ou protegem é solução para diversos males causados por aqueles que fazem mau uso deste instrumento. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os advogados em Ribeirão Preto, Ricardo Alves Macedo, em São Carlos, Daniele Favoreto, em Araraquara, Rodrigo Cote e em Franca, Adalto Casanova. Confeito, o que muda para a sociedade civil com essa correção de algumas falhas notadas no Estatuto do Desarmamento? Roberto, a verdade é que nós estamos começando a construir a sociedade civil. Não existe, na verdade, sociedade civil que é consciência de direitos e de deveres sem um cidadão atento a direitos e deveres. Dentre os itens no elenco de direitos e deveres está a certeza de que ele pode ter segurança entendida como gênero de primeira necessidade. É por isso que na falha do Estado, na omissão do Estado, ele deve ajudar a suprir esta falha e essa omissão. A vizinhança solidária, por exemplo, no elenco é um item fundamental na mostra e no exemplo da participação da cidadania, direito e dever, na oferta de segurança para toda a sociedade. Mas no assunto específicos, nós sabemos que armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Nesse contexto, é importante, em primeiro lugar, como causa, desarmar os espíritos. Eles é que estão armados. As armas vêm como consequência e agravar. E muitas vezes, no despreparo, nós vamos ver o aumento daquilo que em direito penal se chama de aberratio ictus. Erro de pontaria, erro de execução. Se ele não é preparado, ele vai matar, inclusive, gente errada. Então, é preciso que se conheça mais a fundo essa realidade, lembrando que o medo do marginal e o medo do próprio cidadão constitui sempre, ambos, medo 1 e medo 2, a melhor forma de segurança. O marginal precisa ter medo, como prova uma lei do século XIX, na transição para o século XX, do general Lionté. Ele dizia o seguinte: exibir a arma para não ter que utilizá-la. É aquilo que explica, que justifica e traz à tona o fato de o policial ter sempre uma arma no coldre, sempre mostrando, exibindo a arma exatamente para não usar. Esse fato mostra que há um diálogo surdo entre o policial e o cidadão. Pode estar embutido no cidadão o marginal, quer dizer o seguinte: toma cuidado, não vem não, porque eu estou aqui de posse da arma. E essa realidade mostra aquilo que vem, que as pessoas nem sempre captam e conseguem levar a inteligência, conscientizando do fato. Nós vivemos numa época em que parar num semáforo já pode ser objeto de um assalto, de levar um tiro, uma pessoa que esteja no carro, seja o motorista, esteja sentada a pessoa no banco ao lado do motorista. Nós vivemos essa sociedade marcada, como dizia claramente Paul Virilio, a sociedade do espetáculo. O espetáculo é a violência entre pessoas, é realmente um espetáculo grosseiro, mas que a pessoa, no fundo, parece que tem satisfação de verificar. Essa arma do general Lionté também mostra uma outra realidade. O crime organizado e individual só se começa a se conter quando ele tem certeza de que o Estado está, do ponto de vista de polícia, dos órgãos de segurança, mais equipado do que o próprio crime. Quando ele sabe que a polícia tem melhores informações, quando ele tem melhor equipamento bélico, ele se acautela e recua. É o medo.
o medo que o policial tem e que o cidadão tem e o medo que o marginal tem. E o medo do cidadão é exatamente o que toma mais cuidado, porque senão ele está sempre desatento, preocupado de dia ou no período noturno. Bandido gosta de escuridão, ele é espírito de trevas, ele gosta de escuridão, porque a escuridão é uma, as trevas são muitas. É um espírito maligno. E é esse espírito que precisa de ser devidamente desarmado para, no momento exato, servir a população que, um decreto como esse, pode ter um período de vida não muito longo, porque é o tempo suficiente que se espera que o Estado vai voltar a oferecer o mínimo de segurança para o cidadão, que ele não oferece nem para a pessoa jurídica. A prova disso é que no vácuo da falta de segurança, o setor privado, aumentando o custo do Brasil, todas as empresas, ou quase todas as empresas, têm uma empresa de segurança que presta serviço, completando aquilo que falta do Estado. E o cidadão não tem isso, mas ele pode ter uma arma nesse período e pode ter um guarda-costas, mas aí custa caro. Na verdade, supre isso. Eu me lembro que um dia um empresário me disse o seguinte, lá na associação comercial. Eu anunciei no jornal que eu precisava, na época, né? Eu precisava de um guarda noturno. No dia seguinte, a minha empresa foi assaltada. Então, quer dizer, ele anunciou, disse, olha, pode ir lá que não tem guarda nenhum. Foi assaltado. E aí vem, tanto na pessoa jurídica como na pessoa física. Afinal de contas, os especialistas dizem uma coisa muito clara, Roberto. Armas de fogo são um bom instrumento para o ataque. E nem tanto bom instrumento, até perigoso instrumento para defesa. O manuseio da arma de fogo pode ser uma arma que se volta contra a própria pessoa. Nesse particular, o que nós vemos é que a sociedade está doente. Por quê? Os melhores da sociedade estão com medo. E os piores estão sem medo, estão com atrevimento cada vez maior. Esperança tem que ser dos melhores. E medo tem que ser exatamente dos piores, e não o inverso.